Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Queremos também dar boas-vindas às pessoas que estarão acompanhando esta live da Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto. Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão nos acompanhando e que vão estar acessando as redes sociais e vai estar participando deste culto que estamos oferecendo ao nosso Deus. O nosso maior desejo é que você tenha um encontro com Jesus, possa assumir um compromisso com esse Jesus maravilhoso. E nós nos reunimos aqui neste lugar para adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, fica aqui já o nosso abraço. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe uma porção da palavra de Deus com outras pessoas, com seus amigos, seus vizinhos. É isso que nós desejamos, para que muitas pessoas realmente possam achar o caminho da salvação. Deus abençoe. Nós vamos estar louvando ao Senhor com um cântico espiritual. Quero passar a palavra aqui à irmã Carla, que vai estar ministrando com a equipe, envolvendo toda a igreja nesta adoração. Louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Maior ainda, eu acredito que estar junto dos irmãos, como o corpo de Cristo, que aqui cada um é uma peça fundamental. E neste momento, quero te convidar a louvar o nosso Deus, a louvar esse Deus tão grande. Ele é o único que merece a nossa adoração, a louvar o nosso Deus, a exaltá-lo, porque grande é o nosso Senhor e muito digno de toda a nossa adoração. Louvamos ao Senhor.
crianças têm a oportunidade de estar saindo com Yuri e a Vivi. Todas as criancinhas poderiam estar saindo para ouvir a sua mensagem. Amados, falaremos nesta noite sobre renovando a alegria de congregar com o povo de Deus. Esse é o tema. Vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, depois João capítulo 4. São textos conhecidos da igreja e nós vamos procurar entender estes textos, e fazer uma aplicação para a nossa igreja. Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Obrigado. Será humilhado. João capítulo 4, a partir do versículo 19, é interessante o que Jesus nos fala sobre a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, que era o monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, vocês não sabem adorar. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Agora vamos ler um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Oremos. Querido Deus e Pai,
aplica a tua palavra aos nossos corações. Nosso propósito é honrar Jesus, é glorificá-lo. Fale aos nossos corações, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, renovando a alegria de congregar com o povo de Deus. Quando o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele deixa uma palavra de admoestação. Ele chega a dizer o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vou ler outra vez. O autor da carta aos Hebreus, e esse versículo é chave, porque eu estou exatamente falando sobre renovando a alegria de congregar com o povo de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Nesta mensagem, nós vamos ajudá-lo ou ajudá-la, você que tem andado longe do convívio de uma igreja, que se afastou, e não importa os motivos que você tenha se afastado, esta mensagem é para você. E para aqueles que estão integrados, é um sinal de alerta, para que você também não venha a cometer esse gravíssimo erro de abandonar a igreja, de abandonar a congregação, deixar de congregar. Tome cuidado, é uma admoestação, é um alerta, tome cuidado, é o que diz o autor da carta aos Hebreus. Então nós vamos ajudá-los a entender as questões teológicas dos encontros que promovem a alegria. Vejamos algumas perguntas teológicas dos encontros para você pensar. Primeiro, o que os cristãos devem fazer em suas reuniões? Segunda pergunta, por que fazer as reuniões e como fazê-las? Por que esse encontro aqui? E como devemos fazer? Qual é a motivação de sua participação nas reuniões de culto da igreja? Qual é a sua motivação? Você precisa responder essas perguntas. Como se comportar nas reuniões de culto da igreja? Porque tem pessoas que apenas vêm para assistir o culto. Senta, algumas vezes sai criticando, né? Senta, assiste, hoje eu não gostei, hoje eu gostei, entendeu? E sai, vem, a motivação é sentar e ficar observando. Uma outra pergunta, por que a principal reunião da igreja é no domingo? Vamos trabalhar então essa temática, o tema. O que devemos aprender para renovar a alegria de congregar com o povo de Deus? Essa é a pergunta principal que eu quero abordar com os irmãos, com as pessoas que estão acessando, as redes sociais e vão acompanhar e vão poder analisar esta mensagem. O que devemos aprender para renovar a alegria de congregar com o povo de Deus? Eu não quero, não é desejo meu como pastor e nem da igreja que você venha aqui obrigado, triste. A gente quer que o seu coração esteja alegre, e a gente vai ver isso dentro da palavra de Deus. A motivação do seu coração não pode ser
você chegar aqui, sentir que o ambiente aqui é um ambiente de velório. Na verdade, o culto que nós prestamos a Deus é celebração, é festa, é adoração, né? Então, o que devemos aprender para renovar a alegria de congregar com o povo de Deus, com a igreja da qual você faz parte? Primeiro, devemos aprender que a igreja é corpo vivo de Cristo. Esta é a primeira lição que você precisa aprender. Devemos aprender que a igreja é corpo vivo de Cristo. Isso está registrado em 1 Coríntios 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. É a própria palavra que nos diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Portanto, você precisa aprender que a igreja é corpo vivo de Cristo. A igreja não é um lugar, a igreja não é o prédio, não é o templo. A igreja somos nós que invocamos o seu santo nome e reconhecemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. A casa de Deus somos nós que estamos em Cristo, conforme diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha só que diz a palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, meus queridos, a casa de Deus somos nós. Cada membro individualmente faz parte dessa casa de Deus. Deus não habita em templos, Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. De acordo com a palavra de Jesus, aí Jesus fala, ele faz uma afirmação: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então a condição para Deus se fazer presente no prédio, neste lugar, precisa ter no mínimo 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele. Então Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, independente de lugar, ali eu estarei. É aquilo que nós temos falado aos amados irmãos, é a presença invisível, mas real. Podemos ver Jesus pela fé. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós cremos que Ele está aqui agora, amém? Está aqui. É uma presença invisível, mas real. E nós podemos vê-lo pela fé. É uma das formas de nós adorarmos ao nosso Deus, ter essa consciência que Ele está aqui. Porque se Jesus não estiver aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Você não está aqui? Então, é a presença dele aqui que nos impulsiona, que nos motiva a adorá-lo, a exaltá-lo, conforme ele prometeu. Portanto, quando a igreja se reúne, quando a igreja congrega, independente do prédio e do lugar, o próprio Jesus prometeu a sua presença. E interessante que o Salmo 16, versículo 11, e nós sabemos, de acordo com o Salmo 16, versículo 11, que tu me farás, olha só o que diz a palavra: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. É na presença de Jesus que há plenitude de alegria. E eu quero compartilhar com os irmãos algo maravilhoso. Eu estou afirmando que a presença de Jesus é invisível, mas real. Mas eu quero provar para os irmãos que a presença de Jesus também é real e visível aqui. Talvez você vá falar: mas pastor, você está ficando doido? Como você pode falar que Jesus, a presença dele é real e visível aqui? Estou afirmando isso. Como? É fácil, irmãos. É aquilo que nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, versículo 27.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Se a igreja é corpo de Cristo, é corpo vivo de Cristo, então nós somos o corpo de Cristo. Jesus está de forma visível aqui na vida dos irmãos. Todos aqueles que aceitaram Jesus, está cheio de Jesus, Jesus está no seu coração, está na sua vida. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo. Então, como o irmão falou, eu vejo Jesus em você. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membro desse corpo. Então nós podemos ter essa consciência que Jesus está aqui de forma visível, de forma presencial, através do seu corpo, que são cada membro. Pessoa que aceitou Jesus é membro desse corpo. A igreja é corpo vivo de Cristo. Então Jesus está aqui presente através do irmão, através da irmã. É isso que nós aprendemos aqui, e isso é extraordinário, isso é maravilhoso. É a presença invisível, mas real, e a presença real e visível através do seu corpo. De duas formas Jesus se manifesta no nosso meio. Por isso que o Salmo 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria. Então esta é a primeira lição que nós podemos aprender diante da pergunta: o que devemos aprender para renovar a alegria de congregar com o povo de Deus? Devemos aprender que a igreja é corpo vivo de Cristo. E a segunda lição que nós devemos aprender que é muito importante congregar sempre e nunca desanimar. É o que nós lemos no versículo de Hebreus 10:25. Porque é no ajuntamento, é no reunir, é no congregar que o Espírito Santo nos revela, Ele nos ensina tantas coisas. É por isso que a advertência lá de Hebreus 10:25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que está chegando aquele dia. Então o autor está dizendo que é nesse ajuntamento, é no reunir, é no congregar que o Espírito Santo nos revela, Ele se manifesta, Ele ensina tantas coisas. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, 19 a 21, olha só o que ele está falando. Efésios 5, 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí depois ele começa a falar sobre o lar cristão, falando sobre a família. E aí nós conseguimos entender por que é importante congregar, por que é importante estarmos juntos, nos reunirmos como igreja, para ter um bom relacionamento familiar, para que o marido saiba e vai aprender o seu papel dentro da sua casa, a esposa vai aprender a cumprir com o seu papel dentro de casa, como esposa, os filhos da mesma forma. Aí está dizendo, você vai aprender na igreja a salmodiar, os salmos que vão te ajudar, te aquecer, a você ter o seu emocional controlado, não ser aquela pessoa que muitas vezes está com humor maravilhoso e outra hora está com humor lá embaixo, altos e baixos, entendeu? Um emocional totalmente descontrolado. E os salmos vai te ajudar, por causa das experiências do salmista, como que ele conseguiu a ter um relacionamento íntimo com Deus. Então os salmos é muito importante para nos ajudar na nossa vida, no nosso andar, principalmente na nossa vida emocional.
E ele fala isso, o Efésios acabou de ler. Vocês vão aprender salmos, hinos, cânticos espirituais, orações, testemunhos, a pregação e etc. Muitas coisas acontecem no meio da igreja, no nosso ajuntamento, no nosso congregado, no nosso reunir. A riqueza do ajuntamento, do nosso reunir e de congregar é tão importante que o próprio Jesus, o próprio Deus prometeu nos abençoar quando decidimos praticar esse tipo de comunhão. Quando você valoriza essa presença, você entende que é muito importante estar junto com seus irmãos, com as suas irmãs. Você entende isso? Aí a palavra de Deus nos fala dessa importância, que você consegue entender que há uma riqueza extraordinária. E quando a gente pede uma reunião, e eu posso dar um testemunho pessoal, em 50 anos que eu aceitei Jesus, 50 anos que eu aceitei Jesus, sabe quantas vezes que eu cheguei a faltar em 50 anos? Não chegou a 10 vezes. Em 50 anos, eu posso dar esse testemunho para os irmãos, em 50 anos que eu aceitei Jesus no meu coração, eu não cheguei a faltar mais de 10 vezes nos cultos, nas reuniões da igreja. Não faltei, estive em todos. E quando faltei, ou era motivo de viagem ou enfermidade. Então não tem desculpa. E a palavra de Deus fala que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. E é na união dos irmãos que Deus ordena as bênçãos e a vida para sempre. Deus se importa e Deus está interessado quando Ele vê o povo dele reunido e investindo na comunhão. Se importa com a sua presença nas reuniões da igreja. Deus ordena as bênçãos e a vida para sempre. É por isso que o salmista no Salmo 122 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que o salmista disse isso? Porque era o momento do encontro, era o momento de estar junto com os irmãos, com os amigos, estar todo mundo junto, para uma festa, para uma celebração de exaltação ao nosso Deus. E a igreja primitiva, capítulo 5:42, e todos os dias, olha só o exemplo da igreja primitiva, e todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Olha que coisa extraordinária, todos os dias, fazia mais do que nós, todos os dias, eles tinham prazer de estar juntos. Eles marcavam reuniões para estar junto. O mais importante é estar junto, para orar, para ouvir a palavra, para testemunhar de Jesus Cristo. Como renovar a alegria de congregar com o povo de Deus? Em terceiro lugar, devemos aprender a fazer a diferença de tradição e tradicionalismo. E o texto que eu quero ler para mostrar para os irmãos que é importante você saber essa diferença, para que seja renovado no teu coração essa alegria de congregar com o povo de Deus. Você precisa saber fazer a diferença do que é tradição, do que é tradicionalismo. Em Mateus capítulo 15, olha o que Jesus disse a partir do versículo 6. Jesus está falando: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, devemos fazer a diferença de tradição e tradicionalismo. De acordo com a palavra de Jesus,
Aqueles religiosos da época estavam invalidando a palavra de Deus por causa do tradicionalismo. Lembrando aos irmãos que tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Pessoas que muitas vezes querem trazer coisa lá da antiguidade e quer transformar numa doutrina, quer transformar numa prática de liturgia. E aí nós podemos ver que Jesus está falando que quantos religiosos estão tentando ressuscitar os pilares da adoração do Antigo Testamento, ou seja, da velha aliança, e preferem rejeitar os ensinos de Jesus e invalidar as Escrituras. E eles estavam invalidando as Escrituras com a prática do tradicionalismo. E aí eu posso citar para os irmãos, e eu vou estar comentando isso mais para frente. Eles estavam querendo ressuscitar para a adoração que fazia parte da tradição do Velho Testamento: o templo, os sacrifícios, os sacerdotes e o sábado. Isso fazia parte da adoração do Velho Testamento. Mas quando Jesus chega, Jesus inaugura uma nova era. E o que acontece? Os fariseus, os saduceus, eles queriam ressuscitar esse tipo de adoração que era feita no Velho Testamento, e por isso Jesus está mostrando o seguinte: devemos preservar sim as tradições. E tradições, uma tradução, o que é tradição? A tradição é a fé viva dos nossos irmãos que já morreram e que deixaram um legado, e nós devemos continuar e ensinar para a nossa geração e para a geração futura. Tradição sim, que é a fé viva dos nossos irmãos que já morreram. Mas tradicionalismo é fé morta de pessoas que estão vivas, que querem ressuscitá-las. Então Jesus está nos ensinando que nós precisamos nós temos que entender que a adoração que era feita no Velho Testamento, e eles baseavam a sua adoração no templo, nos sacrifícios e nos sacerdotes e no sábado, e eles não abriam mão disso, e eles enfrentaram Jesus e tentando usar o Velho Testamento para contestar os ensinos de Jesus, e não aceitavam. E Jesus está falando: olha, vocês estão invalidando as Escrituras, a palavra de Deus, com o tradicionalismo. Isso fazia parte da velha aliança. Da nova aliança isso não faz parte mais, acabou. Então é necessário você aprender a fazer essa diferença de tradição e tradicionalismo. Uma outra coisa que nós devemos aprender para renovar a alegria de estarmos congregando com o povo de Deus, devemos aprender que o nosso relacionamento com Deus não deve ser através de méritos, deméritos, de barganhas e nem por obrigação. Essa é a consciência que precisamos ter. Foi o texto que nós lemos aqui, de Jesus contando a parábola do fariseu, que era um religioso, e do publicano. Devemos aprender que o nosso relacionamento com Deus não deve ser através de méritos, deméritos, barganhas, nem por obrigação. Foi isso que Jesus nos ensinou. Naquela oração do fariseu, ele se baseava nos seus méritos. Lembra que ele falou: olha, Senhor, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou bom, eu sou isso, eu não sou como aquele lá. Agora, a oração do publicano se baseava em seus deméritos. E a Bíblia nos fala que Deus ouviu a oração do publicano porque ele se humilhou e demonstrou que o seu coração estava quebrantado. E a Bíblia nos fala que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus nos ouve não é por causa de méritos
e nem deméritos, mas sim por causa da sua graça. Essa é uma lição importante que temos que aprender. A pessoa que se exalta, acha que eu estou fazendo isso, faço aquilo, então Deus, eu mereço. Ou uma pessoa fala, eu sou um pobre coitado, eu não mereço, e se coloca lá embaixo, também não é por essa razão que ele vai ser aceito. Ele é aceito por Deus, por causa da graça de Deus, das misericórdias do nosso Deus. E nesta parábola, os dois homens faziam as suas orações no templo, porque era no templo que Deus ouvia as orações, conforme 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É no templo que Deus ouvia. Agora, a religião judaica fazia tudo isso para preservar o tradicionalismo. Tudo isso era muito importante para o Velho Testamento. Mas quando Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, a aliança no meu sangue, Jesus deu um novo significado para que as tradições não se tornassem tradicionalismo e doutrina de homens. E é isso que é muito importante que os irmãos entendam. Se você quiser renovar a alegria de congregar com o povo de Deus e adorar a Deus em espírito e em verdade, então você precisa colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Primeiro, a igreja é corpo vivo de Cristo. Segundo, é muito importante congregar e nunca abandonar a sua igreja. Terceiro, saiba fazer a diferença de tradição e tradicionalismo. E em quarto, o nosso relacionamento com Deus não é por méritos e deméritos, e sim por misericórdia e graça. Mas lembre-se que o que Jesus nos ensinou em sua nova aliança sobre o novo significado dos pilares da adoração no Antigo Testamento. E eu quero concluir, para que os irmãos percebam que esse ponto que eu quero estar destacando agora é fundamental para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, para você saber como é que se adora a Deus verdadeiramente. E se você adora a Deus em espírito e em verdade, com certeza essa alegria de Jesus vai brotar no teu coração. Por isso que nós estamos enfatizando a questão, de renovar a alegria de congregar com o povo de Deus. Então veja bem, Jesus deu então um novo significado para os pilares da adoração do Antigo Testamento, que os judeus queriam ressuscitar, que os religiosos não queriam abrir mão. E nós devemos tomar muito cuidado para que a gente não caia nesta armadilha. Por exemplo, o templo. Jesus vai dar um significado diferente para o templo, para o prédio. Os irmãos sabem que os judeus tinham um local de reunião que era o Templo de Salomão, formoso. Foi tão formoso, que vinha gente de todos os lugares para adoração no templo. Mas o Templo de Salomão, em toda a sua formosura, foi construído em 40 anos, gastaram 40 anos para a construção, tinha até ouro nas paredes, uma coisa maravilhosa, pedras preciosas, tudo. 40 anos gastaram para construir. E Jesus disse: não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E no período do Império Romano, no ano 70, o templo foi destruído e também a cidade de Jerusalém. Mas eu quero trazer um alerta para os irmãos. Espero que nesta pandemia, que todos os irmãos e amigos tenham aprendido a adorar a Deus
Porque nós tivemos com o nosso templo, nosso prédio fechado, quase 2 anos, nosso templo ficou fechado. Será que nós aprendemos a lição? Porque aquele templo lá para os judeus foi destruído. Foi totalmente destruído. E Deus fez com que nós passássemos por essa experiência da pandemia, que é uma pandemia mundial, e ficamos aqui quase 2 anos com o prédio aqui fechado, o templo fechado. Aí eu pergunto: o irmão parou de adorar a Deus? Ou você, para adorar a Deus, depende do prédio? Então nós temos que aprender essa lição. Jesus deu um significado, porque ele falou, 1 Coríntios 6, 9: vós sois o santuário de Deus, a habitação do Espírito Santo que habita em vós. Deus transformou teu coração no lugar para Deus habita, não é no prédio, Ele habita no coração, no teu coração. Ele transformou o teu coração em habitação dEle. Por isso, quando uma pessoa aceita Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo e passa a habitar no coração dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o coração passa a ser templo, passa a ser a casa de Deus. Então esse é o primeiro significado que Jesus ensinou para os religiosos da época. A segunda pilar da adoração do Antigo Testamento, que Jesus deu um novo significado, são os sacrifícios. E Jesus está ensinando que não é necessário fazer mais sacrifícios de animais para perdão de pecados. A adoração dependia do sacrifício dos animais. Tinha que levar lá para o sacerdote e levar para o sumo sacerdote, para que o animal pudesse substituir a pessoa, para que ela não morresse por causa dos seus pecados. O animal substituía e era morto no lugar da pessoa. Então as pessoas tinham que oferecer um cordeiro, um animal, tinha que sacrificar um animal, e era a maneira do povo adorar a Deus. E Deus falou: eu não quero isso mais. E Jesus está mostrando lá por isso que lá João Batista, capítulo 1 de João, versículo 29, fala, aponta para Jesus. João Batista, o último profeta, fala: olha para Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por isso que Jesus morreu como Cordeiro de Deus numa cruz. Ele que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, então Jesus está mostrando que não precisa mais de sacrifícios para a salvação. Mas por outro lado, Jesus deixou bem claro que os sacrifícios que Deus o Pai aceita é o sacrifício do corpo para adoração. Agora, você não precisa ser morto, mas você pode sacrificar o seu corpo. É o que diz o apóstolo Paulo na igreja romana, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o sacrifício que Deus aceita hoje, de mim e de você, não é para salvação. Para salvação Cristo já fez. Agora o que Jesus espera de mim e de você que é um sacrifício agradável. E aí eu vou repetir novamente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus nosso Pai, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele está falando: olha, apresenta o teu corpo, cada membro do seu corpo, apresente a Deus em um sacrifício, em adoração, que é o culto racional, que é a adoração que Deus aceita. É isso que ele está ensinando. Então, para você pensar,
quais são os membros do seu corpo que estão atrapalhando a sua adoração e o seu relacionamento com Deus o Pai? Essa pergunta é importante para você pensar, já que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu pergunto, quais são os membros de seu corpo que estão atrapalhando a sua adoração e o seu relacionamento com Deus o Pai? Você precisa responder. Tem algum membro do teu corpo que está atrapalhando você se relacionar com Deus, de você adorar a Deus em espírito e em verdade? Se tem algum membro do teu corpo que está atrapalhando, você precisa repensar a sua vida, porque você vai ter que dar conta diante de Deus do que você está fazendo com todos os membros do teu corpo. Suas mãos, seus pés, seus olhos, suas orelhas, seu nariz, sua boca, seu sexo, seus pés. O que você está fazendo? Algum membro do teu corpo está te impedindo, está te atrapalhando a consagrar o teu corpo em adoração e louvor ao teu Criador? Você precisa pensar. Lembre-se, os sacrifícios do seu corpo vão dar a você mesmo uma resposta do quanto você ama a Deus, do quanto você está interessado em ter um relacionamento com Deus. Então, os sacrifícios do seu corpo, dos membros do seu corpo, vão dar a você mesmo a resposta do quanto você ama a Deus, que você está interessado em adorá-lo e em exaltá-lo. Então, o segundo pilar da adoração era o sacrifício. Sacrifício para salvação, Jesus já fez. Agora, sacrifício para adoração é com você. Se você é salvo, você foi alcançado pela graça, você é convidado a adorar Jesus, a exaltar. Terceiro pilar da adoração e um novo significado ensinado por Jesus é sobre os sacerdotes. Jesus constituiu a cada cristão o direito de ser sacerdote de si mesmo. É maravilhoso, porque na adoração do Velho Testamento dependia do sacerdote e do sumo sacerdote, mas com Jesus mudou tudo. Ele constituiu você sacerdote de si mesmo. O sistema sacerdotal da antiga aliança acabou. É por isso que lá em 1 Pedro 2,9 nos fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Você faz parte do sacerdócio real, que é referendo a Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele te constituiu sacerdote de si mesmo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você não era nem chamado povo de Deus, você não era povo de Deus, você não fazia parte da família de Deus. Mas no momento que você entendeu, reconheceu seus pecados, se arrependeu e confessou seus pecados, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, você passou a fazer parte da família de Deus. Aí você faz parte do povo de Deus, da família de Deus. E aí você é sacerdote, ou sacerdotisa de si mesmo. E por último, o quarto pilar da adoração e o novo significado ensinado por Jesus é sobre o sábado. Interessante notar que Jesus foi criticado, foi perseguido porque fazia o bem no sábado. Jesus fazia muitos milagres no sábado, curas, e Jesus foi perseguido, criticado, né? E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus também disse: as pessoas são mais importantes do que o sábado. Portanto, a igreja primitiva passou a se reunir aos domingos por causa da ressurreição de Jesus, que aconteceu no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo.
Portanto, meus queridos, a adoração verdadeira, ou seja, a adoração em espírito e em verdade, foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: vocês não sabem adorar, vocês não sabem. Aí ela falou: Jesus, mas o meu povo fala que a adoração é aqui em Jerusalém, aqui no Monte de Gerezino, aqui na cidade de Samaria, mas o povo judeu fala que é lá em Jerusalém. Jesus falou: vocês não sabem adorar, mas eu vou ensinar para vocês qual que é a adoração que Deus recebe, que Deus aceita. Jesus falou assim: olha, a mulher falou: olha, Jesus, está para chegar uma pessoa, o Cristo, quando Ele vier, vai nos ensinar como adorar Deus corretamente. Jesus falou assim: ó, mulher, esse Cristo sou eu, eu sou o Cristo. A mulher ficou tão impressionada, para tirar as dúvidas, ela saiu correndo e foi lá para sua família, seus familiares, vizinhos, e trouxe muita gente da cidade. Falou: vocês precisam conhecer um homem, ele afirmou para mim que ele é o Cristo, me ajude. E Jesus veio e ficou com aquele povo samaritano durante 2 dias, e eles falaram assim: olha, mulher, já não é pelo que você disse, seu testemunho foi importante, mas agora nós mesmos reconhecemos que Jesus é o Cristo. E Jesus ensinou para aquela mulher, Jesus está ensinando para nós o tipo de adoração que Deus aceita. Não depende mais de sábado, não depende mais do prédio, não depende de sacerdotes. Jesus ensinou para aquela mulher que a adoração verdadeira, a adoração em espírito e em verdade, será praticada 24/7, ou seja, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Não depende mais de um dia. Os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai adorar a Deus coletivamente junto com os irmãos, vai adorar a Deus em casa, na sua família, vai adorar a Deus junto com a vizinhança, vai adorar a Deus no trabalho, sendo um bom funcionário, vai adorar a Deus no lazer, vai adorar a Deus no namoro. Em tudo que você fizer, você vai colocar em prática, no comer, no beber, ou em qualquer outra coisa que você fizer, você vai fazer para a glória de Deus, vai fazer numa atitude de adoração. É adorar esse Deus em espírito e em verdade. É aquele culto racional. Você pensa, você fala: eu não vou fazer isso, eu quero fazer, mas não vou fazer, porque isso não agrada ao meu Deus, isso entristece o Espírito Santo. Eu vou sacrificar o meu corpo, eu vou sacrificar a minha vontade, eu vou sacrificar o meu eu, e vou abrir mão em obediência a Jesus, em obediência à palavra de Jesus. E para finalizar, meus queridos, a minha oração, e creio que é a oração de toda a igreja, é que o Espírito Santo possa renovar em seu coração a alegria de congregar com o povo de Deus, e juntos cumpriremos a nossa missão aqui na terra, para honrar a Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa maior alegria, estarmos reunidos aqui, congregando aqui, ou em outro lugar, com muita alegria, para adorar a esse Jesus juntos. Eu aprender com os irmãos aprender comigo, e aqui nós teremos muitas coisas para compartilhar. Tem salmos, tem hinos, tem cânticos, tem orações, tem testemunho, tem batismo, tem celebração da ceia, tem casamento, tem muitas coisas. Mas o mais importante que a gente aprendeu aqui, é muito bom estarmos juntos. A sua presença, ela é muito importante. Quando você sai da sua casa e fala: olha, gente, eu estou com saudade do meu irmão, uma semana eu estou sentindo falta, estar junto aqui, irmãos, isso tanto alegra o coração de Deus, quanto alegra os nossos corações daqueles que têm consciência
que você, irmão, é importante para mim. Você é muito importante para mim, a sua presença aqui me abençoa, me ajuda a desenvolver no meu coração, estar mais animado, mais alegre, por causa da tua presença. Então, quando você falta, principalmente eu como pastor, eu fico lembrando daquele irmão, por que aquele irmão faltou? Me bate uma tristeza. Aí eu tenho que dobrar meu joelho e orar, falar, Deus, o que está acontecendo com aquele irmão, com aquela ovelha? Aí bate uma tristeza no meu coração. Então, eu oro para que o Espírito Santo renove em seu coração esta alegria de congregar, de participar de cada reunião. Faça todo o possível para não faltar nenhuma reunião por qualquer motivo. Sua presença é importante, porque você faz parte do corpo de Cristo, e juntos adoraremos a Deus em espírito e em verdade. E é esse tipo de adoração que o Pai procura. E eu espero que Ele encontre em você esse adorador. Que Deus te abençoe. Amém. Amados, vamos cantar mais, louvando ao Senhor? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé neste momento. Há um tempo atrás, eu vi um homem com uma placa que dizia assim: Jesus está voltando. Muitas das vezes a gente fala: Jesus está voltando, Jesus virá, mas nós não sabemos quando. E eu pergunto para você, você responda para si mesmo: como você tem se preparado para a volta de Jesus? Muitos esfriaram-se, afastaram-se. Durante esta pandemia, a Bíblia apenas ficou mais um acessório na estante. E quando eu vejo a palavra do Senhor, ouço o pastor, muitas vezes já ouvi o Elias falando. Eu lembro de uma palavra que um dia eu ouvi da Rosimeire pregando na igreja, que nós temos que inculcar. No momento ela falava sobre nós inculcarmos a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, mas nós adultos também precisamos inculcar a palavra de Deus em nossos corações. Nós precisamos tirar a palavra de Deus de onde ela está e trazer a nossa memória, aos nossos corações, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos nos preparar realmente para a volta de Jesus, para que quando Jesus voltar, e será breve, possamos estar prontos, possamos estar ali juntos dele, porque a volta dele está muito breve, mas muito breve, irmãos. Nós não sabemos o dia nem a hora, apenas que ele virá. Você está preparado? Que possamos preparar, que possamos encher os nossos corações com a palavra do Senhor, através das nossas palavras que aprendemos com a Bíblia, possamos levar a outras pessoas. Jesus está voltando. Maranata, vem Senhor Jesus. Louvemos ao Senhor. Os irmãos que querem preparar, poderão estar ofertando seus dízimos e ofertas neste momento.
Amados, queremos nos despedir dos nossos amigos que estão nos acompanhando na nossa live. Que Deus abençoe a sua vida. Você tenha uma boa semana e o que depender de nós, mande um alô aqui para a IBS, Igreja Batista em Simeone. Nós estaremos à disposição para te ajudar. Um abraço, Deus abençoe.